Olá, toda a nação, mas mesmo toda, se depara com uma escolha fundamental. Como é que as suas regras mais importantes devem ser definidas? Hoje vamos mergulhar fundo naquilo que é, basicamente, o código-fonte de um país, a sua Constituição. E a pergunta central é mesmo esta: será que a lei máxima de uma nação devia ser permanente ou, pelo contrário, devia ter espaço para evoluir com o tempo? No fundo, estamos a falar de um conflito clássico entre a estabilidade e a capacidade de adaptação. E é fascinante ver como os países tentam resolver este dilema. A melhor forma de pensar nisto é mesmo como a fundação de um edifício, certo? Porque, pensem bem, uma fundação que se muda com demasiada facilidade, bom, isso pode pôr em risco a estrutura toda. Mas, por outro lado, uma fundação que não se consegue adaptar de maneira nenhuma acaba por tornar o edifício obsoleto. Ok, então para entendermos melhor isto tudo, vamos imaginar as constituições como se estivessem numa espécie de linha, um espectro. Num dos lados temos a rigidez total, a imutabilidade, e no outro, a flexibilidade completa. Vamos começar por um dos extremos desse espectro. Aqui, a ideia é de algo gravado em pedra mesmo, uma permanência total, regras que nunca, mas nunca mesmo, podem ser alteradas. E agora, vamos para o lado completamente oposto. Neste extremo do espectro, a história é outra. As regras fundamentais podem ser mudadas com a mesma facilidade que se muda, sei lá, uma lei de trânsito. Estão sempre a adaptar-se, constantemente em fluxo. Mas a verdade é que a maioria dos países não vive nestes extremos, que são na prática mais teóricos. Quase todos tentam encontrar um ponto de equilíbrio, um meio termo, algures ali no meio desse espectro. Então, vamos a isso. Vamos olhar mais de perto para estes dois extremos. O que é que acontece na prática quando um país opta pela permanência absoluta? Ou, pelo contrário, pela mudança constante? Quais são as consequências? Começando pelo primeiro extremo, a Constituição imutável. A filosofia por trás disto é a de que o pacto social original é perfeito, é permanente e por isso deve ser fixado para todo o sempre. E agora, na prática, isto não existe. Simplesmente não se encontra. Nenhuma democracia moderna usa este modelo. E porquê? Porque é uma contradição em si mesma. A sociedade está sempre a evoluir, a mudar, portanto, ter regras fixas para sempre não faz sentido. É por isso mais um conceito teórico do que uma realidade. Vamos agora ao outro lado da moeda, a Constituição flexível. E aqui a lógica é totalmente diferente. Não existe um processo especial para alterar as regras do jogo. O Parlamento pode simplesmente fazê-lo quase como se estivesse a aprovar uma lei qualquer. O exemplo que toda a gente dá é o Reino Unido. Lá, o Parlamento é soberano, o que significa que tem a palavra final. A grande vantagem disto é óbvia, uma adaptabilidade incrível, uma velocidade enorme para mudar as coisas. Mas, e há sempre um mas, o risco é a instabilidade. Pensem nisto, direitos fundamentais poderiam ser alterados por uma maioria política que está no poder só por um tempo. Isso gera uma enorme incerteza. Então, olhando para esta comparação, a diferença fica cristalina, não é? De um lado temos estabilidade, proteção, garantidas por um processo super difícil. Do outro, adaptabilidade, velocidade, que vêm de um processo igual ao de qualquer outra lei. São, no fundo, duas filosofias de governação completamente opostas. Ok, já vimos os extremos, mas como já dissemos, eles são raros. Então, vamos agora para o meio do espectro, que é onde a magia acontece, por assim dizer. É aqui que a maioria das nações tenta encontrar o seu caminho, com soluções intermédias. E aqui encontramos o modelo mais comum de todos, a Constituição rígida. A ideia é simples, a Constituição está num pedestal, está acima de todas as outras leis, e para mexer nela, o caminho é muito, mas muito mais difícil. E qual é o objetivo? É proteger os princípios mais importantes de mudanças repentinas, de decisões impulsivas. No fundo, é garantir que os direitos essenciais não ficam à mercê do sabor da política do momento. Olhemos para o caso do Brasil, por exemplo. O processo lá é uma maratona. Precisa-se de um terço dos deputados ou senadores só para começar a conversa. Depois, é discutido 2 vezes em cada casa do Congresso. E para aprovar, não basta uma maioria simples, não. É preciso uma supermaioria de 3/5. E isso nas 2 casas, nas 2 votações. Ou seja, a mudança é feita para ser deliberada, para ser difícil. E é mesmo. E mais, não é só uma questão de ser difícil. Algumas constituições rígidas, como a do Brasil, vão ainda mais longe. Elas têm o que se chama de núcleo duro, as famosas cláusulas pétreas. Pensem nisto como as vigas mestras da fundação do edifício. São partes que, simplesmente, não se pode mexer. Não podem ser demolidas. É a garantia máxima de que certos valores essenciais estão protegidos, aconteça o que acontecer.
Mas e se houvesse uma forma de ter o melhor dos dois mundos? E se fosse possível combinar a estabilidade da rigidez com a flexibilidade que às vezes é tão necessária? Bem, essa é precisamente a ideia por trás da Constituição semi-rígida. A lógica aqui é bastante inteligente. A ideia é vamos proteger o que é absolutamente fundamental com regras rígidas, difíceis de mudar. Mas ao mesmo tempo vamos permitir que as regras mais detalhadas, mais do dia-a-dia, possam ser atualizadas de forma mais simples, com leis comuns. É uma tentativa de equilíbrio. A Constituição Francesa de 1958, por exemplo, é um ótimo caso de estudo desta abordagem. E tudo isto nos leva, claro, ao grande dilema constitucional. No fim de contas, cada um destes modelos que vimos é, na verdade, uma resposta diferente a uma pergunta muito profunda. O que é que uma nação valoriza mais? É a solidez inabalável dos seus princípios ou é a sua capacidade de se adaptar, de se reinventar para o futuro? Este quadro resume tudo de uma forma fantástica. Fica muito claro que não há almoços grátis, por assim dizer. Cada abordagem tem as suas vantagens e as suas desvantagens. O que isto nos mostra é que não existe uma solução perfeita. O que existe são diferentes tentativas, diferentes caminhos para encontrar esse equilíbrio delicado. E é crucial perceber que isto não é só uma discussão teórica para juristas. De maneira nenhuma. Esta escolha entre rigidez e flexibilidade afeta absolutamente tudo. Afeta a proteção das minorias, a estabilidade da economia, a capacidade de um governo de responder a uma crise. Tudo. É, no fundo, o mecanismo que define o ritmo a que uma sociedade pode evoluir. E por isso, terminamos com esta reflexão. Qual é o equilíbrio perfeito entre proteger aqueles princípios que são intemporais e, ao mesmo tempo, abraçar o progresso que é tão necessário? A verdade é que não existe uma resposta fácil nem única para todos. E esta busca constante pelo equilíbrio, é talvez um dos desafios mais importantes e permanentes que qualquer nação enfrenta.